Nós terminamos o último encontro. Quem que lembra como nós terminamos o último encontro? Quem que estava no último encontro? Levanta a mão aí para eu ver. Eu tava. Neide estava, a Leia, quem mais? A Thelma estava, eu lembro. Acho que a Regina que não estava, que ela estava em Minas. Sai de Minas agora, né? Não, eu estava em Aparecida no Congresso Mariológico. Na Ah, verdade, eu estava voltando, estava dentro do ônibus na hora do encontro. Eu acho que não tava, não, também. não estava, não? Eu não. Acho que não. Teve um dia que eu faltei. Eu acho que foi esse último. Então você faltou. Eu acho que foi, eu Então, faltei. a Terezinha também faltou, Eu também faltei, eu porque faltei um. vocês foram visitar o Sartorel. Também faltei É, o último. então, quem que estava mesmo? Então, a Neide sobrou para você, porque você apresentou no último encontro, não foi? Você falou, apresentou suas ideias. Você vai ter que repetir agora, junto com a Leia. Pode abrir o microfone. O microfone Ah, está fechado. tá, consegui. Tô tentando desde aquela hora e não estava conseguindo. Agora eu consegui. Então, nós, nós terminamos o nosso encontro assistindo aquele vídeo, né, que o Marcelo passou, né, levantando o questionamento lá de se é possível ainda a gente encontrar Deus na sociedade que a gente está vivendo, né? Foi o final esse, né? É. Você quer que eu faça um resumo de tudo que a gente viu, Rafael? Ai, 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 é muita coisa, Rafael. Peguei de surpresa, não foi? Foi. Eu tô totalmente atropelada. Sabe quando você desliga, tá totalmente desligado? Totalmente hoje. Então, mas eu coloquei um pouquinho do feminino, né, onde a gente encontra, né, o feminino, não é? Sim, isso. Porque a, Então, a grande questão é que a gente estava refletindo, né? Como é que a gente vai percebendo o feminino na teologia, o feminino na religião, o feminino na igreja. Aí nós começamos até a falar dos espaços que a gente vai perdendo e muitas vezes a nossa lógica de sociedade ou o nosso sistema social e organizacional e antropológico, ele é muito patriarcal. E o patriarcalismo é fundamentalmente um grande problema. sim, E quando a gente vai olhando para a sociedade vai colocando o feminismo como um problema, né? E aí por isso que a gente olha o quadro de muita, muita violência. Essa violência, esse quadro de violência às mulheres, ele não é para ser justificado, não há justificação para isso, nenhuma. Mas a gente agora que a gente está se dando conta que a gente tem uma marca na sociedade do racismo estrutural, a gente tem que falar que também a gente tem um machismo estrutural, sim, um feminicídio estrutural. Quase que isso está tão impregnado na estrutura da sociedade que, para muitos espaços na sociedade, o feminicídio, a morte de mulheres, ou violência das mulheres, ou tudo isso que a gente vê como se normaliza. Essa normalização, isso faz parte do sistema e da estrutura de dominação. Como
a normalização da discriminação pela cor. Só está dentro tá dentro da estrutura de dominação. A mesma coisa a violência às mulheres, a dominação sobre as mulheres, o controle do corpo das mulheres, né? E isso a gente enxerga em todas as camadas sociais. Sim, Antigamente a sim. gente poderia até encontrar assim que as pessoas diziam: ah, não, essa questão de violência só está na periferia. Essa questão da violência às mulheres, isso só está nas camadas baixas da sociedade. Que nada, em todas as camadas sociais. Sabe, uma vez eu, eu dava aula na PUC de São Paulo e, eu tem um campus da PUC de São Paulo que é em Sorocaba. Então, eu ia uma vez por semana, eu ia dar aula em Sorocaba. E lá em Sorocaba era o curso de medicina, eu dava aula no curso de medicina. E quando eu cheguei lá para dar aula, eu tinha uma turma com 120 alunos. Nossa Senhora. Não era uma turma só, não, juntaram várias turmas para eu dar aula. Eu falei, eu vou dar aula, não. Vou dar aula para 120 alunos. O que vai resultar disso aqui? Vou ficar lá dando aula, palestra, e os alunos não estão nem aí, porque, no fundo, as coisas iam entrar aqui, sair aqui, e pronto, acabou. Aí, sabe o que que eu fiz? Eu dividi a turma em vários grupinhos, e cada semana eu me reunia com um, dois ou três grupinhos por semana. Então, organizei as aulas todas por grupos e esses grupos tinham que a aula teórica comigo, com as discussões, e a aula prática. E eu acompanhava eles na aula prática. Mas a aula prática, como eram alunos de medicina, não era nos espaços de saúde, era nos espaços sociais, nos espaços que estão na grande sociedade de Sorocaba para poder olhar a saúde da população, a saúde do... E tem um grupo lá que nós fomos na, na casa de acolhida às mulheres que sofriam violência doméstica. E aí, nessa casa das mulheres que sofriam violência doméstica, ia fazer todo o trabalho de acompanhamento, de diálogo, de escuta da história das mulheres, de acompanhamento desse espaço. E aí tinha duas coisas que me chamou a atenção nesses encontros com as mulheres. Primeiro, que naquele momento tinham lá entre as mulheres 4 adolescentes. Que dó. Então, tinham as mulheres que sofriam violência, mas tinham 4 adolescentes. E essas 4 adolescentes até apareceu reportagem no Fantástico. Elas não apareceram na reportagem, né, por causa da questão da imagem, mas foi mencionado tudo isso no Fantástico porque elas estavam ali por proteção, Protetivo. proteção política militar, porque elas foram pegas num motel com políticos grandes lá de Sorocaba. Ex-prefeito, esses vereadores, tudo. E aí em situação de abuso sexual dessas jovens. Sim. Então, esse era o dado. E o outro era escutar das próprias mulheres, e que não eram naquele lugar de proteção, era escutar que do diagnóstico daquelas mulheres que estavam ali sob proteção, e, e junto com a assistente social também que tinha lá, de que as mulheres da alta sociedade de Sorocaba não gostavam desse trabalho, porque esse trabalho tirava e era uma ameaça para o lugar delas na sociedade. Porque
era melhor apanhar e ter status do que não ter nada. Então, Eu, muitas das é, mulheres da alta sociedade sofrem violência, mas não denunciam a violência para não isso. perder o seu lugar social. O que que é o seu lugar social? Passear no shopping, né? Pronto, você vai passear no shopping, você esconde lá com uma maquiagem, com um tipo de roupa, você esconde as manchas os hematomas que tem no corpo. Então, e isso que eu escutei lá há uns 20, 30 anos atrás, não pensem que isso melhorou, só Piorou. piorou, né? Mas que isso está dentro da estrutura da sociedade, da estrutura, da estrutura de uma sociedade que é opressora. E aí, qual que é o nosso papel? E essa era a grande pergunta, né? Qual que é o nosso papel nisso tudo, além de denunciar, mas é o papel de quem está na luta social, nos movimentos sociais, a mudança política e transformadora desse quadro. E a mudança política e transformadora desses casos não passa só para a gente denunciar na sociedade e participar e ter essa denúncia. Também é a partir dos nossos próprios espaços fazer a transformação lá na nossa comunidade, lá na igreja, né? E quantas vezes a gente vê violência até dentro dos nossos próprios espaços, lá na comunidade de base, lá na capela, lá na paróquia, lá no salão, lá no grupo tal, né? E aí a gente percebe o quanto que isso é uma exigência, né? É uma exigência que a gente tem que colocar para nós mesmos. Mas é uma exigência não pura e simplesmente das mulheres, mas uma exigência do conjunto da sociedade, né? E é uma exigência que exige muita coragem, né? Então, vamos imaginar alguém que está lá num casamento abusivo, numa relação abusiva, numa relação de violência, é tomar a coragem de dar um basta nisso tudo. Mesmo, mesmo correndo o risco de sofrer as marcas de uma violência que não vai ser punida, né? Como muitas vezes o camarada lá que está lá e violenta a mulher e, no fundo, ele não recebe punição alguma porque ele tem uma certa proteção, né? Proteção, proteção do próprio sistema, né? Então, isso tudo que a gente tem que ir refletindo e aprofundando. Então, a gente tem que buscar essa transformação. Mas a grande pergunta mesmo do encontro passado, para a gente continuar nesse, é a pergunta lá de um livrinho antigo de Frei Carlos. E depois, há uns anos atrás, alguns anos atrás aí, essa mesma pergunta num outro livrinho, de dois teólogos expoentes da teologia da libertação. Lá atrás, nos começos do trabalho bíblico do Frei Carlos, o livrinho que é resultado de um curso de cursinhos bíblicos, que é Deus onde estás? Deus onde estás? E que é, no fundo, entrar na Bíblia e perguntar onde está Deus, né? Onde está Deus em todas essas realidades? E o outro livrinho é o livrinho do John Sobrino, que a pergunta é quase a mesma coisa, né? O do livrinho do Frei Carlos é Deus onde estás? A do John Sobrinho é onde está Deus? Onde está Deus? As perguntas são muito parecidas, mas o foco é diferente. Quando você pega o livrinho do Frei Carlos com uma pergunta, Deus, onde estás? É onde você vai perceber onde aparece Deus nisso tudo, como é que Deus está nisso tudo, né? E quase que a outra é a pergunta a partir da pessoa.
E a partir das experiências, como é que eu percebo? E aí a gente sabe que John Sobrino é um grande nome na cristologia, e quando ele está levantando e trabalhando com essa chave, onde está Deus? É a pergunta para as comunidades, para os grupos e para as pessoas, onde que a gente está percebendo a presença de Deus? E quase que a pergunta do livro do Frei Carlos é uma pergunta mais que teológica e bíblica, né? Onde você vai perceber Deus onde estás, porque ele está partindo da Bíblia. E John Sobrino não está partindo da Bíblia, mas está partindo da teologia. Está partindo da teologia assentada na sociedade, assentada na experiência humana, né? Então, é um pouco isso. Onde está Deus ou Deus onde estás? Que a gente olha para a sociedade. O que que a gente descreve nas nossas experiências, nas nossas caminhadas? Onde está Deus? Isso Onde mesmo. está Deus quando a gente depara com tamanha violência? Onde está Deus onde a gente só vê miséria? E talvez é a gente fazendo essa pergunta, né? Quase que quando a gente pergunta onde está Deus nisso tudo, a gente, a gente se aproxima muito do livro de Jó, porque essa é uma das grandes questões no livro de Jó. Quanto que a visão que a sociedade, ou a visão que a sociedade vai impondo sobre Deus, é quase que você está colocando Deus ali onde ele não está. E essa é a questão do drama de Jó. Vocês lembram da historinha do Jó? Todo mundo lembra, né? E a historinha do Jó é uma historinha fantástica, porque no âmbito, no âmbito da questão do sofrimento, a grande questão do Jó, onde que está Deus nisso tudo, né? É essa historinha bem narrativa, muito ligada à teologia da retribuição. Historinha tão antiga, muito ligada, ela vai ser a historinha utilizada pelos dominantes da religião. É a historinha predileta para poder dizer que você tem que aceitar o que você está vivendo. Você tem que aceitar, você tem que aceitar porque isso é vontade de Deus. Então você tem que aceitar a dor, você tem que aceitar o sofrimento, você tem que aceitar a miséria. É a chamada teologia do conformismo, ou a teologia que faz assentar aquelas condições como sendo condições normais da sociedade. Mas aí, se a gente lembra lá, vocês lembram a historinha do começo do livro de Jó? Quem que lembra aí? Vocês conhecem a história, né? O Satã, Satã que era um anjo, Satã que era um anjo, Satã, Satã faz parte daqueles anjos que tinha a função de inspecionar a terra. Então, Deus encontrou com Satã. O Satã, de onde você está vendo? Ele falou, acabei de dar uma voltinha aqui na Terra. Né? Ele foi dar uma voltinha para ver. Aí Deus pergunta, você observou o meu servo Jó? Ele não é bom demais, aquele rapaz? Pronto, aí começa o diálogo, né? É Deus elogiando o Jó e o Satã falou, tá bom, eu percebi mesmo que ele é muito fiel. Mas tira tudo que ele tem para você ver se ele não muda de ideia. Aí quando Satã
provoca Deus nesse sentido, vai lá Deus e tira tudo. Então, veja, Satã não fez nada com Jó. Tudo que aconteceu com Jó vem de Deus. E aí e essa narrativa é para mostrar que o Jó aceitou tudo isso, se acomodou, não não se abusou de Deus, não xingou Deus, e, aceitando tudo, ele passou a receber em dobro tudo no final. Isso é que justifica a chamada teologia da retribuição. Deus te dá, você obedece, depois ele te recompensa. A chamada teologia da recompensa. Isso da teologia do Jó, da narrativa, está no começo do livro e no final. Sabe, Regina? Você não precisa ler o livro de Jó inteiro para entender a história do Jó. Basta ler o capítulo 1 e 2 e o finalzinho do 42. Pronto. Capítulo 42, de 7 até o final. Então, quando você lê o finalzinho do livro de Jó e o começo, você tem a história. No começo, toda a narrativa que ele perde tudo, tem a disputa com Satã, e lá no final, no capítulo 42, no final, ele recebe tudo de volta, em dobro. Então, se ele tinha 7 filhos, lá no final ele vai ter 14. Se ele tinha não sei quantas mil, se ele não tinha quantas vacas, quantos bens, lá ele vai ter sempre o dobro, sempre o dobro. Isso é a historinha para justificar a teologia da retribuição. Mas ela não trabalha com a tônica da crítica. A tônica da crítica, a historinha do livro de Jó, está justamente no meio do livro, na parte principal do livro, que são os capítulos 3 até o 42. 42, 6. Do capítulo 3, versículo 1 até o 42, 6, é a parte dos diálogos, da conversação, da, da troca de ideias, chamado debate. Isso são os diálogos de debate do Jó com os 3 amigos, do Jó com o último que chega para poder interrogá-lo, de Jó com Deus. E aí vai tendo essa sequência de todos os diálogos em cima das grandes questões do sofrimento. Então, o Jó dos capítulos 1 e 2 e do final, na narrativa, é o Jó da teologia da retribuição, onde Deus é o grande agente do sofrimento. Deus é o grande agente da desigualdade. Agora, o Jó do capítulo 3 até o capítulo 42 é o Jó do Deus profético, da profecia, da análise, da interrogação, da provocação. E sabe de onde brota essa ideia e essa perspectiva da interrogação? O que vocês acham? Quem construiu os diálogos também leu a narrativa. Porque vejam, viu, Oleia? A parte narrativa do livro de Jó é a parte mais antiga, porque ela circulava na oralidade. E na oralidade, ela circulava nos grupos que queriam manter o seu status, manter a desigualdade. É a mesma coisa hoje, a gente não tem tantas ideias e tantas histórias para poder manter a desigualdade social. Você não tem tantas narrativas que se criam, né? Por exemplo,
Ah, isso é coisa de pobre, é pobre assim mesmo, a sociedade nunca vai. Pronto, quando você vai ver, essa ideia ela está construída numa narrativa. Então, o livro de Jó, a história do Jó, é essa construção de uma narrativa religiosa, teológica, de justificadora dessa situação. Mas, no meio dessa historinha, tem uma voz de protesto. A única voz no meio da historinha que não aceita nada do que está acontecendo, que vai na contramão da aposta de Satã e Deus. Lembram? Capítulo 2. Deixa eu ver se é o capítulo 2. Vou acender a luz aqui, porque está escuro. Vai perdendo tudo, mas deixa eu ver se é no capítulo 2. Vamos ver aqui. Vocês estão com a Bíblia aí? Deixa eu ver. Ele vai perdendo tudo. Ele está amaldiçoando. E a grande interrogação está. Eu vou dizer onde está, mas eu não vou poder dizer o versículo que a letra está tão pequena aqui, de escuro. Mas é justamente a fala e a interrogação da sua mulher. A mulher do Jó, chega para ele e fala: Por que É que o você não. 2:10, Oi? 2:10, não é? Isso. Ela vai dizer que. Ela vai dizer: Por que que você não amaldiçoa logo 2:9? Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa Deus e acaba logo com isso. Acaba logo com isso, porque nós não temos nada a ver com a briga deles. Ou seja, muitas vezes ela está dizendo: Por que que nós vamos ficar nessa coisa da disputa, essa disputa religiosa, essa disputa teológica, essa disputa que está aí, e o que que essa disputa está trazendo para nós? É em cima do grito da mulher do Jó que os autores vão construir o quê? O grito do Jó. E onde é que está o grito do Jó? A partir do capítulo 3, onde você tem um longo discurso do Jó. E esse longo discurso do Jó, amaldiçoando o dia em que nasceu, e está dizendo: por que que eu nasci? Para sofrer? Que bonito. Pronto. E aí o Jó vai entrar nesse embate com esse Deus. Então, talvez esse é o livro, é o texto fundamental na teologia, na espiritualidade, dentro dessa questão e dessa discussão. Como é que a gente consegue ainda associar Deus com o sofrimento?
E talvez essa seja a grande contribuição de Gustavo Gutierrez, que é a obra do Gustavo Gutierrez, Beber no Próprio Poço, Jó, Jó e o Grito do Inocente, e O Deus da Vida. Essas três obras do Gustavo Gutierrez, ele vai trabalhar profundamente em cima do livro de Jó, para poder repensar qual é o papel da teologia diante das questões da desigualdade social. Quando, no fundo, nós temos uma grande corrente do discurso e da prática religiosa justificadora dessas situações. E a teologia da libertação, Gustavo Gutierrez, John Sublime, com outros tantos teólogos, estão trazendo essa discussão para a gente poder pensar, opa, a espiritualidade e o Deus da vida não comunga com o sofrimento humano e com a desigualdade. Ou seja, e aí, quando a gente está olhando o livro de Jó e a história do Jó e como ela vai sendo compilada, a gente tem a percepção profunda dentro dessa corrente das questões da teologia, da história, esse embate, não com Deus, mas com a religião. A religião é fruto da sociedade humana. Deus não cria religião. É o humano que cria religião, é a sociedade que cria religião. E quando ela cria religião, ela cria aquele mecanismo que vai servir de controle social. E aí, é claro, esse discurso religioso está dentro do controle da desigualdade social, para que os que estão na vulnerabilidade social não se rebelem. E se de um lado é um discurso que mantém o status quo, mantém o poder dos que estão acima e amansa os que estão na camada de baixo. Então, evita a revolta dos que estão na camada de baixo e garante o poder dos que estão na camada de cima. Isso é o papel da religião. Isso é o papel, se a gente for ver hoje é o papel da teologia da prosperidade. Isso daí nós vamos encontrar de cheio no discurso e na prática de muitos padres, de muitos pastores e bispos. Pronto. Malafaia, R.R. Soares, Fábio de Mello, Marcelo Rossi, Frei Gilson, um lá do Pai Eterno, lá, Padre Robson, é, é, Edir Macedo, Davi Miranda, Valdomiro, Manzotti, Reginaldo Manzotti. O Manzotti, toda essa cambada é a cambada da religião a serviço do poder e do controle das camadas sociais subalternas. É a religião a serviço do sistema. Isso é a religião sistêmica. Esses são os que estão, evidentemente, na história da retribuição, da teologia da prosperidade. Estão dentro dessa faceta. Então, quando a gente lê esse livro, esse material, João, a gente tem que se antenar para isso, né? Lá naquele período, quando estavam construindo o livro, eles estavam em meio a uma prática religiosa controladora, legitimadora dos poderes na sociedade, né? E isso vai fazendo toda
toda essa engrenagem, né? Agora eu queria ouvir de vocês, se vocês concordam, se é isso mesmo, se é por aí. Pode abrir o microfone, quem quiser. Tem não. Vou falar que daqui a pouco eu vou precisar sair, rapaz. Acho que isso é tão presente ainda hoje, né? Se a gente conversa com as pessoas que estão nos grupos de pastoral, por exemplo, é sempre assim: ah, Deus que quis, se Deus quiser. E a gente vê claramente, dependendo do padre que faz a homilia, que é, que é isso, que é a manipulação das pessoas para manter ali. Se eu estou sofrendo, certamente esse sofrimento vai me levar para o céu. E é isso que a gente tem aqui na paróquia. Eu já falei isso para vocês. A gente teve um padre que destruiu a vida das nossas comunidades e que fez só isso. Ele começou a manipular pessoas para favorecer o que ele queria, que no fim tem muito dinheiro por trás. E assim, eu vou para o céu, só importa o céu, essas coisas. Eu acho que é muito forte e eu queria saber como que a gente faz para se contrapor a isso, para lutar com isso. Vamos ver quem tem mais ideias aí para a gente ver como é que responde a questão da Regina. E a gente luta contra isso, hein? Que a gente enfrenta. E aí, né, a primeira coisa a gente tem que. Bom, mas vamos ver, eu não vou falar agora não da pergunta, vamos ver quem mais. O que que acha? Neide, Leia, Thelma, Terezinha. O que a gente faz, hein, para enfrentar esse negócio aí? Gente, onde eu tô? Oi, pode falar, estou escutando, escutando. Eu? É, Eu não tô me vendo mais. Esse celular, eu entrei no celular, não tô entendendo muito bem hoje. Então, é complicado, né, Rafael? Porque principalmente a questão do poder aí que eles têm nas mãos, né? E faz a gente parece que vocês não são ninguém, entende? Eu que mando. É, e isso é tão complicado porque como eu estou na pastoral da ecologia integral, eu falei, eu prefiro mil vezes caminhar o grupinho nosso de leigos e leigas do que quando tem um padre na mão, quando tem um padre no coordenando, porque ele amarra tanto trabalho, tanto, ele não responde mensagem, ele não se comunica. Então, assim, eles se acham tão mais elevados, sei lá o que é isso, que eles são incapazes de responder uma mensagem, porque nós somos leigos. Então, assim, meu Deus, que padres são esses, sabe? Então, eu prefiro mil vezes caminhar com leigos só, porque eu não me sinto preparada para enfrentar isso, Regina. Como a gente nós encontramos o silêncio lá no grupo, mas o silêncio ele não leva, eu não sei até quando ele vai suportar. Ele não pode ficar em silêncio, senão não sai nada. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado que a gente está vivendo, esse, sabe, de cima para baixo o tempo todo, né? Então, são poucos espaços que a gente consegue dialogar, ser escutado. Então, eu também não tenho resposta para a pergunta da Regina. Eu acho que é sendo resistência, é se reunindo em pequenos grupos, só que
eu acho que até isso foi tirado de nós. O que foi, é isso que está pesando muito, porque foi tirado até esse pequeno espaço que a gente tinha, né? Então, é uma coisa que eu senti muito quando tirou o espaço da comunidade. É isso que eu tenho para dizer. E eu cresci ouvindo direto da minha avó, né? Eu vivi a vida inteira, minha avó morava com a gente, e ela falava, é a vontade de Deus fazer o quê, né? Então, ela tinha muito orgulho de nunca ter brigado com um padre. Então, assim, a minha mãe nunca falou, não, nunca falou isso, que é a vontade de Deus, né? Mas eu sempre cresci ouvindo isso e eu discordo totalmente, né? Que a vontade de Deus é outra, né? Pronto. Eu não sei nem onde está a minha imagem. Não estamos vendo, está Mas tranquilo. ela está ótima a sua imagem. A, a minha experiência na minha paróquia são padres oblatos de São José. Então, quando eu vejo vocês contarem essas coisas, eu até me arrepio, porque aqui, com a graça de Deus, eles ouvem, eles dão espaço para a gente, né, é, reagir. Mas realmente que a gente tem que estar muito atento à manipulação que acaba acontecendo quando a gente observa aí pastores, mesmo outros padres, né? E que a gente precisa reagir, porque eles conseguem dominar as pessoas e levar aí, elas, parece que elas ficam cegas, não pensam mais e seguem tudo que aquelas pessoas falam como se eles fossem os donos da verdade, o que não é isso que acontece, né? Então, é bastante sério e a gente precisa realmente estar atento e tentar resistir, né? Pelo menos alertar. Mas é difícil, porque as pessoas ficam cegas. A gente vê aí agora, nessa questão de pátria, família e propriedade aí que aparece por aí, né? Como eles ficam, né, dominando as pessoas e cegam, elas não conseguem ver mais nada, elas não conseguem ver as necessidades que têm. E é muito sério isso. Se deixam dominar, né? Mas Uhum. é isso. Dani, Rafael, tudo isso é muito sério e a gente sabe, né, que é um poder muito grande e dominante e que a gente, enquanto comunidade, a gente não tem força, nem poder, e nem mesmo sabedoria para isso, porque nós somos dominados, educados para não saber. Então você tem que, e se souber, fique calado e não desafie ninguém. Porque se você for contra um padre meu, nem conta, se você só fazer uma pergunta, a primeira coisa, ele excomunga logo. 3 meses de suspensão e se obedecer, se não obedecer, aí você fica mais para sempre, você nem participa daquela igreja. Isso aconteceu já aqui na comunidade mesmo que eu participo. Então, ai de quem? Se você quiser continuar calado, você vai. Mas se não, que se falar, pronto, você já é pelo padre, né? E se você for falar muito da comunidade, aí é que você mesmo não consegue ninguém, nem ver as pessoas, que as pessoas acreditam no padre e não em você, que você não é nada. Então você nem tem força, você não tem poder e você não é educado para isso. Porque o padre é que detém o poder. Às vezes eu digo, se os padres, nossos padres, porque de qual faço parte, ele fizesse um trabalho de missão nas suas comunidades com o seu povo, nenhuma pessoa seria perdida e nem enganada nesse mundo que a gente vive de tanta desafio porque as pessoas são instruídas, eles sabem sim o que sabe, o que estão fazendo. Só que as pessoas, elas são tão iludidas, mesmo se chegasse na paróquia, na situação que vivo na paróquia, que se vive, um padre que fosse trabalhar, a missão dele, que seria de Jesus Cristo, o evangelho para evangelizar, não se perdia não as pessoas. As pessoas tinham consciência de que estava fazendo, de que estava vivendo, porque
Aí você fica imaginando com toda essa leitura tua que você fez agora, essa apresentação, desde o tempo da Bíblia. Já vivia isso aí. Então, vai crescendo e o povo vai acreditando que está na Bíblia. Essa semana eu disse a um pastor que estava numa reunião, eu disse, mas o machismo está na Bíblia. Ele disse, mas não está na Bíblia. Eu disse, sim, mas a Bíblia está cheia de preconceito e cheia de machismo. Ele nem sequer aceitou. Ele disse, 40, 30 anos que eu sou pastor, daquele pastor da Sara, da igreja Sara, do, sei lá, um projeto Sara que tem. Não sei se é a Sara, Sara Minha Terra ou a igreja. E dele era o projeto Sara que trabalha com o Castral Química, o jovem químico. Aí ele disse: não, não existe, está na Bíblia. Se está na Bíblia, mas a Bíblia é cheia de preconceito. A Bíblia tá, disse, mas ele não queria dizer que não tinha, porque só por questão de uma palavra que eu disse a ele, que tirasse a palavra de pai e colocasse família. Ele disse, mas pai é que está escrito. Quando se fala em pai, se fala em mãe. Ele disse, não, tem que se falar em pai e tem que se falar em mãe. E você colocar só pai, isso é um trabalho de grupo. Se você colocar só pai, isso também é machismo. Isso não é machismo, porque na gramática está escrito assim, diz, na gramática, que a gramática está cheia de preconceito e cheia de machismo. Aí disse, não, mas você quer saber mais do que a Bíblia? Não está escrito, mas está cheio de preconceito, sim. É para botar tira o nome do pai, a palavra pai, e coloque família. Então, a família, sim, que cabe todo mundo. E hoje, que principalmente, que a família não é mulher e nem homem somente. A família são vários modelos de família. E ele dizia, queria saber mais de que a escrito na gramática, e eu disse, pois está a gramática e está a Bíblia, sabe? Eu nem sabia que era pastor, depois que disseram que era pastor. Eu disse, pois está a gramática e está a Bíblia cheia de preconceito e cheia de machismo. Aí ele não quer mais nem saber de conversar comigo, nem questionou mais, e saiu, não saiu do grupo não, mas ele ficou e não quis mais fazer pergunta, como era um trabalho de grupo. Mas isso é muito forte. Então, claro que as igrejas, que os pastores, todo esse grupo, mas dentro de quê? É um povo novo, sim, é mais de 2.000, sei lá quantos mil se tem, mas é dentro de um sistema dominador e político que vai. Então, como mudar? Tem sim como mudar, mas é tão forte. E a gente vê no meio de nós, no pleno que a gente está vivendo agora, um exemplo muito disso é o Padre Júlio, vai fazer um trabalho de pastoral, de vida, de resgate, de pessoas a ser pessoas. Ele é feito, que ele tá, todo mundo, nós já sabemos do que ele está vivendo agora, tem que ficar calado, se é para sobreviver ou se é para se manter nesse sistema político. Isso que não sei. Eu sei que diante dessa política tão forte que está aí do poder do mal, se é para protegê-lo ou não, eu sei, diante das ameaças que ele vive e estava vivendo, isso aqui o povo simples não sabe, eles entre eles sabem. Mas isso é muito forte. Saber como fazer isso na comunidade, nossas comunidades, a gente não encontra o caminho, não. Mesmo você presente na comunidade, mas você está ali, você vê, mas não tem brecha, não tem caminho, mas fazer o que pode, né? Você, diante de uma consciência dessa, não se iludir. E é sempre no grupo que eu participo, algumas mulheres que vai fazer, não, você vai. Eu pergunto à mulher que vai do grupo, você disse o quê? Ela disse, olha, tema, na reunião, ninguém fala. O que o padre, quando ele termina de dizer, já está dito. E ninguém pergunta, ninguém pergunta nada. O que ele disser está dito. Agora, a única pessoa que ainda responde o padre sou eu. Eu disse, mas por que você. Aí, e ele escuta, e as outras pessoas não questionam, não, que todo mundo fica calado, porque quando ele fala, ninguém pode questionar. E a mulher disse, eu não tenho medo dele, eu respondo ele, eu não tenho medo dele, mas o restante, aí eu, depois eu digo a ela, é bem feito, então você está fazendo o quê? Então tem que responder mesmo, não pode ficar calada, não. Cada vez você responde esse padre, não fique calada, porque você não deve fazer isso, não. Mas é isso, gente. Eu mesmo não vou para essa reunião desse padre que manda o povo ficar calado, né? Nem para ninguém dizer nada. Ai de quem responder.
Pronto, então é assim que a nossa comunidade existe, porque os padres hoje não são mais missionários para fazer os seus trabalhos, são padres que têm aí para que serve o poder dominante, não para servir as comunidades. Já falei demais. Muito obrigado por escutar. Foi Tudo muita bem, besteira, Thelma. como disse, só saiu besteira. Ah, muito bem. Mas sabe, essa questão toda dos problemas que a gente enfrenta nas comunidades é que a gente tem que um pouco aprender o espírito da busca de alternativas. Eu acho que a gente tem um pouco medo de ser usado, sabe? Medo de ser usado, né? Por exemplo, quando uma vez me perguntaram, mas se não deixar você trabalhar ali, o que que você faz? Oxi, não tem minha casa, não? Não posso convidar as pessoas para vir na minha casa? Não posso reunir na minha casa? Oxi. Então, a gente tem que criar caminhos alternativos onde a gente possa se encontrar, mesmo que seja grupo pequeno, nos pequenos espaços, onde a gente vai formando e vai reacendendo o quê? O sentido do espírito comunitário, de se reunir, de conviver, de celebrar, né? Mas o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas estão presas dentro desse modelo estrutural. E ele pensa que igreja é o templo, igreja é aquele espaço que está ali, comunidade é aquele espaço que está ali. Quando a gente usa o conceito de comunidade, nós não estamos usando o conceito de templo, o conceito de igreja prédio. Estou usando o conceito de pessoas reunidas. A gente tem aquela máxima que as primeiras comunidades lá trouxeram da memória do projeto de Jesus, onde dois ou três estiverem reunidos, eu estou aí no meio. Pronto. Onde a gente está reunido, Deus aí está, né? Porém, o que a igreja conservadora vai colocando para a gente? Isso, isso é blasfêmia, isso é heresia. Como é que eles podem se reunir se não tem ali nem nada que representa o sagrado? Opa, tem que ter o sacrário, tem que ter a comunhão, tem. Gente, mas a máxima das primeiras comunidades não estava nisso, não. A máxima das primeiras comunidades estava em se reunir, se agregar. Então, quando a gente junta, quando você junta lá 5 pessoas, 10 pessoas que são pessoas da sua comunidade, se encontram para poder partilhar algo, trocar algumas ideias, falar sobre a caminhada, falar sobre a vida, ou ler um texto bíblico, rezar juntos, isso não precisa do aval de nenhum padre, nem pastor, nem bispo. Antigamente, então, a gente tem que ter essa ousadia de achar caminhos diferentes. Sabe, aconteceu uma vez lá no interior de São Paulo, aí eu estava tendo um encontro de comunidades, um curso de encontro de Bíblia de comunidades, e naquele ano o estudo era sobre o Evangelho de Marcos. E justamente estava tendo o bispo chegou para celebrar a missa lá, igreja cheia. E o povo tinha terminado uma formação sobre o Evangelho de Marcos. O bispo lá está fazendo uma homilia, falou uma besteira danada lá sobre o texto bíblico do Evangelho. Uma senhorinha lá no meio, nós aprendemos tudo diferente que você está falando aí. Aí a mulher foi falando o que aprendeu. Nossa, o bispo ficou um arara. Falou que nunca mais queria ter esse negócio desses estudos bíblicos na comunidade. E sabe o que aconteceu no outro ano, Regina?
ele proibiu que as igrejas fossem abertas para ter um encontro de comunidade. E quando o povo todo chegou lá para ter um encontro de comunidade, não tinha uma igreja aberta. Não tinha uma igreja aberta, porque o bispo proibiu. Sabe onde é que o povo se reuniu? Numa das igrejas lá, onde tinha uma grande praça. O povo se reuniu e o encontro todo foi na praça. As comunidades se reuniram na praça. Não, oxe, não quer ali, não tem um espaço? Opa, o espaço aqui agora é esse. E vai dizer que não houve aqui o encontro de comunidades, o encontro de pessoas cristãs, o encontro de pessoas no seu compromisso de fé. Pronto. Então, eu tô falando de uma situação de 30, 40 anos atrás, da ousadia daquela senhora, da ousadia daquelas comunidades, de fazer acontecer sua reunião e seu encontro, independente do bispo e dos padres. O que acontece hoje é que nós perdemos essa ousadia. E como é que a gente perde essa ousadia? Quando as pessoas vão se deslocando do grande espírito de viver em comunidade. Quando a gente se desloca desse grande espírito do que é viver em comunidade, a gente passa o quê? A individualizar a fé, a concretizar ou colocar a nossa prática religiosa em concretos, em quatro paredes. E aí, só é possível viver aquele espírito e aquela questão da comunidade lá no templo. Então, quando você se joga só para a questão do templo, do espaço, você vai dizer que o sagrado só está ali. E aí nós fomos o quê? Fomos conduzidos aos poucos, nossas comunidades, as pessoas que estão nas comunidades, conduzidas a beber e a carregar essa concepção. E perdeu o quê? A concepção do evangelho que está na vida, da vida em comunidade que é para além do templo, onde as pessoas, onde você está tendo um encontro de pessoas para poder partilhar a vida, para poder transformar a vida, para poder exercer solidariedade, exercer fraternidade. Isso tudo é comunidade, isso tudo é prática de vivência. Só que nós somos o quê? Conduzidos a perceber que não é, isso não é. E aí por isso que você encontra o que hoje? Muitas pessoas na comunidade vão dizer: ah, o padre não está lá, então não é. É quando coloca: o padre não está lá e não é, opa, você pode dizer: essa pessoa está na mentalidade e bebeu essa mentalidade. E às vezes é a pessoa simples da comunidade. Aí você pega, as pessoas estão assim, né? Olha, eu cresci lá com os meus avós, com os meus pais, no espírito da comunidade. Minha mãe e meu pai celebrava, e era isso tudo que a vida da comunidade. Agora, eu cresci nisso, mas agora eu estou na comunidade e eu não aceito isso. E por que que eu não aceito isso? Porque eu fui manipulado, fui controlado a ter uma visão de comunidade a partir do clericalismo, a partir do clero, a partir dessa figura que a gente joga como autoridade. E isso, quando eu estou falando de clero, estou falando da Igreja Católica, estou falando da Igreja Protestante, Evangélica, porque é o clero. Tem o alto clero e o baixo clero, né? E o povo lá na outra reta. Pronto. Então, quando a gente vai pensar que a gente vai conseguir transformar isso, é quando a gente começar a fazer um movimento de mudança e alternativa para poder dizer: onde eu estou também é comunidade. Muitas vezes, eu vou nos encontros aí, sabe? O pessoal fala: qual que é a sua paróquia?
Qual que é a sua igreja? Oxe, participo de nenhuma, não. Meu trabalho todo e toda a minha espiritualidade, todo o meu trabalho, todo o meu envolvimento está no CEBI, pronto. Pronto, eu falo CEBI. Aí você fala, nossa, isso aí é herege. Pronto. E não aceitam mesmo. Eu falei, e aí fala, eu não estou nem aí, não. Ah, tô nem aí, não." Porém, é essa questão que marca muito a vida das pessoas, né? E aí a gente tem que ir aos poucos, ajudando as pessoas com quem a gente tem maior aproximação, de dizer, vamos fazer diferente, vamos pensar diferente. E aí, quantas pessoas você não circula na comunidade que você encontra e a pessoa não está mais na comunidade? A contar por você mesmo, muitas vezes, né? Quantas vezes você encontra com as pessoas e fala, nossa, a pessoa era da comunidade, participava ali da comunidade, estava tão presente na comunidade, mas agora não está mais. Por que que não está mais? Porque perdeu aquele espaço. E aí essas pessoas, a gente vai dizer, opa, vamos nos reunir, vamos sentar, vamos formar isso, vamos formar aquilo. Ah, sabe, aconteceu o Telmo aqui em Alagoas, lá em Eles Arapiraca, foram excomungados, por isso que não participam mais. lá em Arapiraca, eu conheci lá um pastor, ele morava em Palmeiras dos Índios, mas como ele estudava e trabalhava lá em Arapiraca, só que a igreja que ele trabalhava lá em Arapiraca, ela era, como se diz, financiada, ela era sustentada, porque a comunidade era uma comunidade pequena, pela Igreja Batista daqui do Farol. Então, a Igreja Batista do Farol, que é uma igreja rica, essa igreja mantinha a Igreja Batista lá de Arapiraca. E o pastor lá, ele acabava, a comunidade não tinha como pagar um salário para ele, de pastor, a Igreja Batista daqui pagava para ele, dava o saláriozinho dele lá para poder sobreviver e a comunidade caminhar. Num determinado momento, a igreja daqui cortou, falou: não, não, cortou, acabou, tem mais nada disso, não sei o que lá mais, porque você é muito comunista, não sei o que lá mais. Pronto, cortou, tirou tudo, porque no fundo não estava no agrado deles, acabou. Tirou o pastor, falou que acabou, e depois eles iam fazer uma assembleia para poder decidir o que iam fazer com aquela igreja lá, com aquele salão, com aquele espaço. Eu fui lá uma vez fazer um encontro lá, o que iam fazer com aquele espaço, né? Mas, no fundo, a preocupação deles, o que iam fazer com aquele espaço. Mas e as pessoas? As pessoas que se reuniam ali, que se agregavam naquela igreja. Aí, o que que aconteceu? As pessoas, muitos foram embora, mas muitas pessoas, quase que a metade daquela comunidade, passou a se reunir nas casas, com o pastor que estava lá, e pronto, com o pastor lá. Pronto, continuaram a caminhar o quê? Independente daquela igreja que financiava, independente de toda aquela estrutura. Então, veja, tiveram o quê? Tiveram a ousadia de, estamos diante dessa situação, vamos, não vamos desistir. Não vamos desistir porque aquela igreja lá não quer, porque aquela igreja não vai financiar mais, porque esse espaço aqui não é o espaço onde nós não podemos mais nos reunir aqui. Aliás, até podemos nos reunir, mas nós temos que estar sob as rédeas deles. Não podemos fazer diferente. Pronto. E até eu lembro que eles foram lá tentar fazer um trabalho dentro de uma outra comunidade bem distante dali,
uma comunidade onde não tinha nenhum espaço. Não tinha nenhuma igreja, não tinha nada e tal. Eles foram lá para poder fazer ali e trabalhar naquele outro espaço. Então, isso tudo são caminhos. Só que, é claro, quando a gente está tão alinhado, tão, tão preso, e as pessoas são presas a isso, né, a essa questão da estrutura, a gente tem que buscar essas alternativas que estão para além das estruturas. São caminhos, né? São caminhos que a gente tem que buscar. É claro, cada qual tem suas experiências, né? Eu estou trazendo esses exemplos, mas garanto que cada uma de vocês, cada uma de vocês tem o quê? Suas experiências. E É, quantas vezes não foi colocado para fora da igreja, não foi xingado, não foi, né? Mas continuou e foi fazendo diferente, e foi encontrando espaços de acolhida. Se não pode aqui, a gente vai ali, né? Se não deixa aqui, a gente faz ali. Diga, Tereza. é assim, quando esse texto, né, de Jó, a gente vê que a doutrina, né, é colocada acima de Deus, né? Sim, E quando Jó descobre que Deus não é o que diz, que a doutrina diz, que a teologia diz para ele se liberta, né? E essas coisas podem também acontecer entre nós, a gente pensando entre nós aqui, eu estou falando agora aqui, especialmente do Sebio aqui, por coisas, por princípio que talvez a gente, sem perceber, transforme em dogma. Agora, na quarta-feira, foi o 30º dia da morte do Padre Luiz, né? E houve celebrações na igreja onde ele era auxiliado, pároco, em comunidades que ele ajudou a criar, e faltava no CEBI, né? E até os padres italianos, muito amigos deles, foi que nos procuraram para que fosse celebrada no CEBI a missa de 30º dia, porque o CEBI também é uma das instituições que ele ajudou a fundar, a criar, né, a manter. E, em nome do ecumenismo, houve um grupo dentro do CEBI aqui que foi contra celebrar a missa no CEBI, porque o CEBI é ecumênico. Aí eu acho que o princípio aí do ecumenismo foi colocado como dogma, que tira a liberdade de quem queria, do grupo que queria que houvesse a missa, né? Às vezes uma coisa boa e a gente pode transformar também numa situação de desvio da, sim, da finalidade. Aí eu digo assim, ué, mas se é ecumênico, porque tem que rejeitar uma igreja, uma tradição, que ele era sacerdote dessa tradição e os que queriam celebrar eram sacerdotes, aí em nome do ecumenismo não se celebra. Eu fiquei, foi, mas aí o grupo foi maior, o grupo foi organizando e realmente houve a missa na casa do CEBI, né? Eu fiquei até assim, eu digo, será que não estava na época da gente rever também essa questão do que é o ecumenismo? Se é que ele ainda existe, eu não sei, mas o que é o ecumenismo, na verdade, né? Porque, para mim, é você ampliar, acrescentar e não excluir. Se eu não aceito uma tradição religiosa, em nome do ecumenismo, não aceito um rito, aí será que é ecumenismo? Aí como é que eu estou usando esse princípio? O que é que eu estou entendendo por esse princípio? Me ficou esse questionamento e o incômodo de, dentro do próprio CEBI, um grupo se opor e nem participar da missa, porque o CEBI é ecumênico e não pode ter missa dentro da sua casa, é um desafio, né, Terezinha? né?
essa questão do ecumenismo, ela é um grande desafio, no sentido de que muitas vezes as pessoas pensam a vivência ecumênica como você neutralizar a sua identidade religiosa. E aí, muitas vezes, o diálogo ecumênico ele emperra aí, né? Eu não preciso, eu não preciso o tempo todo estar no espaço do outro para poder dizer que eu sou ecumênico. Eu posso estar no meu espaço e praticar o espírito ecumênico estando no meu espaço. Uma vez eu dialoguei isso com o CEBI, porque no CEBI sempre tem esse dilema de dizer, o CEBI é ecumênico, mas só tem católico aqui. Mas por só ter católico aqui, a gente não vai deixar de celebrar e viver e estar diante da prática do outro. Então, quando você está diante da prática do outro, né, você tem, você tem que ir nessa tônica do respeito. A Regina vai precisar sair, né? Até mais, até o próximo encontro. Então, quando a gente está aí diante dessas questões do ecumenismo, a gente tem isso, ou seja, no cunho social, eu posso estar lá no meu espaço de prática religiosa e celebrar e conviver com aquela prática religiosa e com a prática religiosa do outro no mesmo espaço. Aí muitas vezes a gente tenta o quê? Pensar o ecumenismo como se fosse uma gaveta e um departamento onde você tem vários ali, tudo ali, mas separados, né? E essa é uma questão que a gente tem que muito repensar quando a gente fala em unidade cristã, né? Quando a gente vai celebrar a Semana da Unidade, aí a gente tem que pensar nessa semana quais são os que estão ficando de fora. Tem que pensar, né? E aí a gente tem que pensar muito mais numa dimensão macroecumênica, né? E aí Isso quando a gente vai pensar, Rafael, ah, isso é tão sério, porque, olha, quando você vê uma pessoa como o Luiz e a questão do CEBI, lá já no extremo assim de conhecimento, imagina você na comunidade, onde as pessoas não têm nem acho que, conhecimento dessa palavra de ecumenismo, quando acontecem os fatos reais nas famílias. Isso é um dilema tão grande nas famílias em vez de estar todo mundo unido naquela dor, naquela separação, naquilo ali, se torna fase de desafio muito grande nas comunidades, porque aí fica naquela, não, que um levou o corpo para outra casa do evangélico, o outro que era evangélico não foi. Olha, fica um diz que não tem que fazer isso daí porque não era, outro diz e leva e não traz. É uma questão tão forte isso, na questão de igrejas, de religião, porque é uma, mas das igrejas nas comunidades, que as pessoas ficam, nem sei dizer, porque um diz, vamos celebrar a missa, outro não pode. Leva, então, já que o senhor não pode, o meu não traz, o meu não leva. E às vezes, esse ano mesmo, eu vivenciei de uma família, tem uma ex-professora que eu tive, que o resultado foi não rezar nada, nem de um lado e nem do outro. Ficou todo mundo calado para não desafiar nenhum e nem desafiar o outro. E eu acreditar esse negócio de sétimo dia, de 30 dias, de mais nada. Não já morreu? Para que mais nada? Pronto. Tem família que ainda faz isso. E outras famílias enfrentam a questão do desafio de dizer, então, ele era assim, vai ter que acontecer. E às vezes um série de 30 dias, de 7 dias não participa, mais de 30 chega ainda perto,
porque vê todo um histórico daquela pessoa. E mais isso, gente, outro vai, outro tá ali só um minuto. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser o que for, isso na base mesmo, na comunidade. E é muito sério se vivendo isso de cada dia. Eu não sei não, viu? Mas o que fazer, mesmo não sei. E como celebrar, como vivenciar. Ah, eu lembro do lá quando foi um pastor, até da igreja Sétimo Dia, quando ele morreu, foi um rapaz lá da comunidade, um missionário, que foi celebrar o corpo presente. Eu disse, está vendo como é as coisas? O pastor, a mulher e a família aceitou tudo, o rapaz, e fazer lá todo aquela bênção que faz aquela celebração no corpo presente. Como ele não reza depois, né? Mas foi feito tudo isso, até que eu disse assim, oxe, ele não é evangélico. E como foi que o rapaz foi fazer? Ele fez porque ele era muito conhecido na comunidade, todo mundo conhecia o pastor, e o pastor era uma pessoa muito boa. Então, a família, para fazer a benção, e cantou e fez tudo, o católico fez do pastor. Então, isso é quando acontece, mas também tem outros momentos que é muito forte também. E são os desafios, né, que a gente vê no dia a dia das comunidades. E às vezes é muito motivo de divisão, de conflito, né? E isso que você traz é um quadro, que esse conflito da diversidade religiosa está dentro das próprias famílias, da própria casa. Isso é um dado, né? E às vezes tem que começar a praticar e a viver o ecumenismo dentro de casa. Se não vive dentro de casa, não vai viver fora, não. Fora vai ser terrível. E principalmente hoje que nós estamos diante de práticas religiosas muito conservadoras. E em nome desse conservadorismo tem perseguição. Perseguição à prática do outro. Quando eu estava trazendo aí essa questão, muitas vezes você tem os mais perseguidos são as práticas de cultura africana, afro-brasileira, né? Candomblé, Umbanda, nossa, lá na década de 60, Daí nem Candomblé e falar Umbanda, hoje, Ave Maria. Até aquela da com- Preta Gil, aconteceu o que aconteceu no meio dos é, sociais, com uma frase só que o pai dela disse. Imagina outras coisas. Meu Deus. e, Imagina o pobre. e, então, e lá na década de 60, era uma perseguição muito forte da Igreja Católica contra as práticas religiosas de matriz africana. Hoje é o lema dos evangélicos, né? O evangélico não pode, né? E aí você tem essa gama do conflito, né? Lá atrás a Igreja Católica perseguia, era contra, depois disso amenizou. Hoje você está isso na ponta da linha do discurso evangélico contra as práticas religiosas de matriz africana. Então, o ecumenismo a gente tem que apostar nessa questão de criar convivências, né? Porém, ela só vai ser superada essas convivências, realizar essas convivências, se a gente superar o conflito e o confronto institucional. E, às vezes, o diálogo institucional, ele acontece só num proforma. Na prática, no dia a dia, ele só ficou naquilo que se estampou para o jornal. Ó, se estampou para a sociedade, né? Olha, igreja tal acolhe, está caminhando junto com aquela outra igreja. Bonito. Mas isso aparece um dia só e acabou. Mas e no dia a dia, né? Na vida da própria comunidade, né? Então, isso tudo são questões que a gente tem que cada vez mais aprofundar, para fazer presente essa dinâmica, né? As questões ecumênicas. Então,
A gente trouxe hoje essa questão toda do Deus onde está Deus, né? Vou lançar um desafio para vocês, assim, cada uma, né? E depois a gente coloca lá no grupo. Próximo encontro a gente trabalhar um texto bíblico, mas dentro dessa dinâmica da pergunta, onde está Deus? Ou qual a teologia que eu confesso? É ler o texto das parteiras. Êxodo capítulo 1, versículo 15 a 22. Êxodo 1, 15 a 22. Ler esse texto, refletir esse texto e responder uma pergunta, né? Onde está a questão teológica, o Deus da vida, nesse relato, a partir das parteiras, a experiência das parteiras? E aí, se vocês pudessem, tivessem algum contato com alguma parteira, Onde está o quê, Rafael? Onde se, está se o... você, se você conhece alguma parteira, ou lembra de alguma parteira, ou traz a história de alguma parteira, para poder dizer e talvez refletir isso. Por que as parteiras? A teologia está com as parteiras. E aí a gente olha as parteiras da Bíblia, mas a gente traz as parteiras de hoje. Claro que a gente vai encontrar isso muito em comunidade popular, nos pequenos grupos. Hoje você já tem quase que os partos que não acontecem mais nas casas, o parto está na, na igreja, mas você ainda tem nas comunidades do interior, aqui e acolá, alguma dessas experiências. Mas se você conhece, se você tem algum contato, trazer presente a memória das parteiras de hoje, das nossas comunidades, para a gente poder ler o texto das parteiras lá do livro do Êxodo, né? E aí a gente responder essa pergunta, né? Da teologia das parteiras, como é que elas descobrem Deus? O encontro delas com Deus, né? Então, isso tudo para a gente trabalhar no nosso próximo encontro, que será um dia. Deixa eu ver se eu vou estar por aqui, porque eu acho que tem. Júlio vai ter um problema, acho que de agenda. Deixa eu ver. Júlio vai ser um pouco complicado. É o seguinte, se a gente for ver a questão do terceiro sábado, aí o terceiro sábado eu vou estar lá em São Félix do Araguaia, na Romaria dos Mártires, lá em São Félix. E justamente a Romaria dos Mártires é ali 18 e 19 de julho. Então, uma possibilidade é a gente fazer no dia 25, que aí eu já estou de volta, tranquilo. A gente fazer dia 20. Vocês podem dia 25 de julho? Dia 25, é, É o dia do agricultor. Não sei se também se tem o dia das vovós aí nessa data, sei lá. Tem soldado, né? Não é agosto que é soldado. Dia das vovós? da vovó é 26, É não? 26. 26, né? Não 26 é de... 26? É 26 de junho. Então, mas a gente é tudo próximo, né? Então, pode ser? Esse, nesse 27. sábado, dia 25 25, de julho, 25 de 7. 5 do 7. A gente coloca lá no grupo, porque ao invés de ser no dia
18 será no dia 25, porque eu não posso nesse dia, porque eu vou estar fora. Que legal. Tranquilo? Anotaram bem o que que é para fazer? Sim. Tá bom. Aí, se alguém puder ir trazer esses relatos. Aí você pode repetir a palavra, a questão de novo, por favor. E- Então, primeira coisa é ler o texto das parteiras. E refletir nesse texto das parteiras, onde é que está a teologia e o Deus delas. Onde é que elas descobrem Deus. É uma narrativa muito pequena e simples, mas é você lê, mastiga e reflete essa narrativa e reflete sobre isso. Depois, pode até fazer essa pergunta ou trazer a memória de alguma parteira de hoje, que você conhece, que você tenha contato, ou que você já ouviu a história. Se você não encontrar, não se preocupe, que no fundo é só uma questão de trazer presente para hoje. Mas Um hoje só relato encontro de. as enfermeiras. Então, você tem hoje está na mão, hoje está quase que na mão das enfermeiras, né? É, porque tem que fazer o Natal, senão não recebe o que tem de receber. E a É, gente sai do hospital com registro, então fica difícil de encontrar. é. Hoje você só encontra se você vai assim numa comunidade rural, uma É. comunidade bem distante, onde ainda ali tem ainda os traços dessa prática, mas que já está também, já quase que não existe mais. Hum. E Então, tem também as mas, doulas, né? As doulas também, se no caso de não se isso, encontrar uma parteira ou uma doula, né? Que sim, também não faz um parto, mas está ali, né? é, Preparando, ajudando, né? preparando, ajudando, isso mesmo. Animando, né? Mas é um pouco para trazer experiência com essa pergunta. Como é que Uhum. você enxerga naquilo que você faz a presença de Deus? Você te disse? Tranquilo? Tranquilo. 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 Muito bem, gente. Então, bom final de semana, né? Todos. Para você também. Descanso. Você também. Se Obrigada. encontra no dia 25. Dia Até lá a gente 25 de partilha alguma julho. coisa. Oh, Beleza? Eu vou mandar para vocês uma revista sobre Jó. Ah, ok. Vai Tá? ajudar. Uhum. Não. Tem vários artigos, aí tem um lá que eu escrevi que é memória de um trabalho de grupo sobre Jó. Então, e a introdução é do Frei Carlos. ok. Bom, eu mando para vocês. Beleza? Valeu. Beleza. Beleza. Abraço, valeu. Abraço, bom Abraço. fim de semana. Obrigada, Bom. viu? Você Deus Boa abençoe. também. semana. Boas Até, festas Boa juninas. até semana. o próximo encontro. Até o próximo. Até. Até. Tchau, tchau.